São Jorge, guerreiro, sinta essa invocação como o primeiro passo de uma virada. Você já percebeu como às vezes tudo parece pesado e as correntes que prendem o seu coração são invisíveis? E se eu te dissesse que existe uma oração simples, carregada de fé, capaz de iluminar sua vida e romper essas amarras? Fica comigo. Eu prometo 3 coisas que podem mudar sua maneira de enfrentar a batalha. Promessa 1. Você vai sentir uma presença protetora ao seu lado. Promessa 2. Você aprenderá a identificar o que te prende. Promessa 3. Ao fim, terá uma oração guiada para pedir libertação. Vou cumprir cada promessa aos poucos. Você já sentiu um medo sem explicação, uma ansiedade que rouba a paz ou padrões que se repetem? Talvez seja no trabalho, no amor ou um padrão de pensamento. E se eu te dissesse que muitas dessas coisas podem ser vistas como amarras, hábitos, medos, promessas feitas sem perceber, e que há caminhos de fé que ajudam a cortar essas cordas? Imagine uma armadura brilhante, um cavalo firme, um guerreiro que não teme. Essa é a imagem de São Jorge. Coragem, proteção, rompimento. Não falo de mágica, falo de fé prática. A oração tem poder quando sai da sinceridade. Uma entrega simples. Senhor, eu não consigo mais sozinho. Já pensou em dizer isso hoje? Ao longo do vídeo, contarei histórias reais e exemplos que se parecem com a sua vida. Por que digo que você vai sentir presença? Porque muitos descrevem, após orarem, uma calma estranha, como se algo tivesse chegado e dito, eu estou aqui. E se eu te dissesse que essa diferença começa numa palavra sincera? Vamos falar das amarras, podem ser pensamentos, eu não sirvo, sempre perco, situações, dívidas, vícios, brigas ou heranças emocionais. O primeiro passo para romper é reconhecer. Você consegue apontar algo que te prende? Mantenha essa pergunta viva, voltaremos a ela. Quando eu te guiar, haverá frases específicas para pedir corte das amarras. Antes disso, precisamos preparar o coração. Respire fundo, permita-se silêncio. Deixe as palavras chegarem com calma. Imagine caminhar por uma estrada com cordas atadas aos pés. Cada corda tem um nome: medo, culpa, raiva. São Jorge, com sua lança simbólica, pode ajudar a cortar essas cordas. O primeiro nó que costumamos soltar é o da autoacusação. Muitos carregam culpa por coisas que não são suas. Perdoar não é esquecer, é liberar o coração. A oração do guerreiro nos convida a pedir força para perdoar, inclusive a nós mesmos. Existe algo que você guarda como culpa? Segure essa lembrança sem se afogar nela. Outra pergunta: você aceita ajuda? Pedir ajuda é coragem. Pedir a São Jorge é admitir que sozinho não dá, e isso muda tudo. A grande mudança começa no reconhecimento. A oração não precisa de palavras rebuscadas. Fale como quem fala com um amigo fiel. São Jorge, guerreiro, ilumina minha vida e rompe todas as amarras. Simples e cheio de intenção. Antes da invocação, vou compartilhar uma história curta. Conheci alguém paralisado pelo medo de errar. Depois de orações e pequenas ações diárias, essa pessoa sentiu-se liberta. Fé sem ação pode ser vazia. Ação sem fé também. A união cria transformação. Enquanto ora, pense num gesto que pode cortar uma corda hoje, uma conversa, ajuda profissional, mudar um hábito. Qual passo você pode dar agora? Guarde a ideia. Vamos retornar. Você já percebeu como a promessa da presença começa a fazer sentido? Identificamos amarras, medo, culpa, raiva. A promessa da oração guiada vem agora, mas primeiro precisamos limpar o ambiente interno. Faça um exercício comigo. Feche os olhos por 2 segundos. Inspire contando até 4, segure 2, expire contando até 6. Repita 2 vezes, sinta o corpo desacelerar. Isso prepara o coração para a invocação. Pergunta aberta: o que você aceita deixar para trás hoje? Vergonha? Medo de ser feliz?
Ressentimento? Identificar é libertar. Ao pedir a São Jorge, podemos pedir proteção, coragem e corte das amarras. Não pedimos que o conflito suma, mas que o coração receba força para enfrentar e transformar. Essa diferença é essencial. Uma breve história. Uma pessoa que orou por alívio das dívidas não só recebeu oportunidades, mas mudou hábitos financeiros. A oração abriu espaço. A ação cuidou da vida. Se eu te dissesse que tudo isso pode começar com 5 minutos diários de oração intencional, você teria 5 minutos? Se você está ouvindo com o coração, talvez sinta uma leve esperança. Segure essa sensação, é o início do movimento. Em breve recitarei a oração completa. Antes, declare intenções claras. Mentalmente repita: quero ser livre do que me prende, aceito ajuda, creio que posso mudar. Promessa reforçada. Ao terminar esta primeira parte, peço um gesto nos comentários, uma pequena ação de fé que une quem assiste. Se sentir, escreva algo simples e verdadeiro. Mais uma pergunta. Você imagina sua vida sem essas amarras? Como seria acordar com menos peso no peito? Deixe a imagem crescer. Ela será combustível para os passos seguintes. Respire novamente. Estamos quase prontos. Quando eu recitar a oração, repita ou acompanhe em silêncio. A intenção é tudo. Se quiser, segure um objeto de conforto. Uma foto, um terço, uma vela, opcional. O essencial é a verdade no coração. Agora, concentre-se numa única intenção. Uma coisa que você quer que São Jorge ilumine e rompa. Pronto? Guarde essa intenção e respire fundo. Sinta agora cada palavra como água limpa, tocando uma ferida antiga. Imagine a lança de São Jorge, não como violência, mas como símbolo de corte. Separar o mal do seu caminho e abrir espaço para o novo. Visualize uma luz entrando pela testa, aquecendo o peito, clareando lembranças confusas. Essa imagem ajuda a mente a focar e a alma a acolher conforto. Pense em alguém que você ama e peça também por essa pessoa. Ao estender a intenção, sua fé cresce. A coragem surge para dizer chega ao que corrói e para buscar ajuda prática. Terapia, conselhos, mudança de hábitos, cortar relações tóxicas. A oração fortalece a ação. Talvez você esteja cansado de promessas vazias. A diferença está na intenção sustentada. Experimente combinar oração com pequenos gestos diários. Escreva o que quer largar, programe 5 minutos de oração, faça um pequeno ato simbólico, uma ligação, uma decisão. O maior inimigo é a dúvida. A dúvida suga energia. Alimente a fé com provas pequenas. Cumpra um gesto por dia e anote. Em uma semana, você verá sinais. Não prometo facilidade, mas prometo que vale a pena. Permita-se sentir a esperança. Ela não elimina a dor, mas a transforma em força. São Jorge convida à coragem. Agir apesar do medo. Pergunta para você. Qual medo enfrentaria hoje se soubesse que não está sozinho? Deixe essa pergunta fermentar. Volte à sua intenção única. Nomeie-a com uma palavra: medo, culpa, dependência, dívida. Nomear dá poder. Ao nomear, você tira o mistério que alimenta o problema. Respire e sinta a convicção crescer. Antes da oração, faça esta declaração de confiança no coração. São Jorge, peço tua intercessão, que tua luz ilumine meu caminho, que tua lança corte o que me prende, que eu receba coragem para agir e sabedoria para seguir. Repita no íntimo e prepare-se para a oração principal. Sinta agora uma paz tímida entrando no corpo. E imagine pequenas vitórias, uma noite dormida sem ansiedade, uma conversa que muda o rumo, um dia acordando com menos peso. Cada pequena vitória é combustível. Lembre-se, libertação é processo. Honre cada passo. Ao finalizar esta invocação, mantenha a intenção ativa.
Repita diariamente e acompanhe suas ações. A fé que se move em pequenos gestos se torna grande e transforma a vida. Confie, mesmo que devagar. A mudança começa com um passo. Respire e entregue. Acredite no novo. Se sentiu algo, deixe um comentário afirmando sua intenção ou pedindo proteção. Um único comentário sincero, por exemplo, São Jorge, rompa minhas amarras. Escreva isso agora nos comentários como manifestação de fé e união com quem assiste. Você já percebeu como quando a gente ora de verdade, algo muda dentro antes mesmo de mudar fora? É como se uma chave virasse. A vida pode continuar difícil, mas o coração começa a enxergar saídas onde antes só via muros. É esse o primeiro milagre da fé, clareza. E é nessa clareza que São Jorge entra, como um farol no meio da escuridão. Há pessoas que dizem, mas eu oro e nada acontece. E se eu te dissesse que a oração é uma semente? Que muitas vezes o solo da alma precisa ser preparado antes de ver brotar o fruto? O problema é que queremos colher antes de plantar. Quando você repete, São Jorge, ilumina minha vida e rompe todas as amarras, você está cavando o solo da fé, abrindo espaço para a luz entrar. Você já se sentiu sozinho mesmo rodeado de gente? É um dos sinais de que o coração está precisando de luz. Essa solidão da alma não se cura com distração, mas com conexão. E é isso que a oração faz. Ela nos conecta ao divino, à força que nos sustenta quando o corpo está cansado e a mente quer desistir. Agora quero que imagine uma cena. São Jorge, montado em seu cavalo branco, atravessando a noite, a lua refletindo no metal da sua armadura. Cada passo do cavalo é firme, cada olhar do guerreiro é de quem sabe que o mal não tem a última palavra. E ele se aproxima de você. Ele olha nos seus olhos e diz, não temas, eu estou contigo. Sente a força dessa imagem? Essa visualização não é fantasia, é alimento espiritual. Muitos chamam isso de fé ativa, acreditar a ponto de sentir. Quando você sente, a energia muda. As palavras deixam de ser sons e se tornam vibração. Nesse estado, a oração ganha poder. E se eu te dissesse que existe um segredo dentro dessa invocação a São Jorge? Ele está na combinação entre luz e luta. Ilumina minha vida é o pedido pela clareza. Rompe todas as amarras é o pedido pela ação. Um completa o outro. De nada adianta luz sem movimento, nem movimento sem direção. Agora vamos aprofundar a segunda promessa. Aprender a identificar o que te prende. Isso pode doer um pouco, mas é libertador. Pense em uma situação que se repete. Talvez relacionamentos que terminam do mesmo jeito, dificuldades financeiras que voltam, desânimo constante. O que há de comum em tudo isso? Muitas vezes é um padrão emocional não resolvido, uma crença de que você não merece mais. Você já pensou que talvez parte dessas amarras esteja dentro e não fora? São Jorge luta contra dragões, mas os nossos dragões muitas vezes são invisíveis. Medo, dúvida, apego, orgulho. Ele não corta apenas correntes externas, mas as internas também. Se você quiser, pode fazer um pequeno exercício agora. Feche os olhos, respire fundo e diga mentalmente: eu me liberto do que me prende. Eu aceito a luz. Sinta se há alguma resistência, um nó na garganta, um aperto no peito. Esse é o sinal da amarra. Reconhecer é o primeiro corte. A fé começa a se tornar concreta quando a gente entende que São Jorge é símbolo de coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Quantas vezes você adiou decisões por medo de errar, de perder, de ser julgado? É assim que as amarras crescem. Mas cada vez que você escolhe agir apesar do medo, uma corrente se parte. Agora imagine, São Jorge, com sua lança, toca simbolicamente esse medo dentro de você. Ele não destrói, ele transforma. Ele te mostra que o medo pode ser guia,
te mostra onde precisa crescer, onde a fé precisa se fortalecer. Você já percebeu como tudo começa a fazer mais sentido quando olhamos para dentro com honestidade? Às vezes, é duro reconhecer que o que nos prende não é alguém, mas nós mesmos. Mas é aí que a oração ganha força. Ela deixa de ser um pedido desesperado e se torna um pacto. Eu vou lutar também. Pense nisso. Deus não tira as batalhas da nossa frente. Ele nos dá a armadura certa para vencê-las. E São Jorge é o símbolo dessa armadura. Por isso, quando você ora, está dizendo: Senhor, me dá coragem para lutar, não para fugir. Agora, quero que você visualize algo diferente. Uma luz dourada descendo sobre sua cabeça, percorrendo o corpo todo. Essa luz vem do alto e toca cada parte que precisa ser curada. Onde há dor, a luz fica mais intensa. Onde há medo, ela se transforma em calor. Essa luz é o símbolo da presença divina, e São Jorge é o mensageiro que abre caminho para ela. Você consegue sentir um pouco mais de paz agora? Se sim, é porque a oração começou a agir. A paz é o primeiro sinal de que algo está se movendo. Agora vou abrir outro loop, uma nova reflexão que responderemos mais adiante. E se a libertação que você busca estiver escondida justamente naquilo que você mais evita encarar? Pense nisso com calma, porque logo falaremos sobre coragem e ação inspirada. Mas antes, quero te lembrar de algo simples. Nenhuma oração é em vão. Mesmo quando parece que nada muda, algo está sendo movido no invisível. A fé trabalha no silêncio. Há um provérbio espiritual que diz: enquanto o guerreiro dorme, Deus afia sua espada. Talvez esse seja o seu momento de preparo. Você pode estar cansado, sem respostas, mas a sua fé está sendo fortalecida. Muitas pessoas relatam que, ao começar a orar com essa invocação, começaram a ter sonhos mais vívidos, encontros inesperados, pequenas coincidências. São sinais. São as respostas que vêm sutilmente, mostrando que as amarras estão sendo cortadas. Então, quando você terminar de ouvir, não apague essa chama. Continue orando, mesmo sem sentir nada. Continue, porque é na constância que o milagre acontece. E aqui vai um lembrete. São Jorge não é apenas um guerreiro externo. Ele é o espelho da força que já existe em você. Ele não luta no seu lugar. Ele te ensina a lutar. Ele te empresta coragem até que você descubra a sua própria. E se eu te dissesse que cada vez que você se levanta depois de cair, São Jorge sorri? Ele não celebra a vitória fácil, mas o coração que não desiste. Agora, olhe para dentro de novo e repita em silêncio: eu escolho a luz, eu escolho a fé, eu escolho seguir. Sinta isso. A partir daqui, entraremos mais fundo na terceira promessa, a oração guiada de libertação, que será a próxima etapa desta caminhada. Antes disso, apenas sinta a energia da gratidão. Gratidão é como abrir as janelas da alma. Quando você agradece, o universo entende que você está pronto para receber mais. Agradeça agora, mesmo que ainda não veja o resultado. Diga em voz baixa: obrigado, São Jorge, por me proteger. Obrigado pela força que desperta em mim. Obrigado porque sei que as amarras estão sendo rompidas. Guarde essa vibração. Ela é o elo entre você e o sagrado. Sinta este momento como um abraço de luz. Você já chegou até aqui porque algo dentro de você ainda acredita, mesmo que seja só um fio de esperança. E esse fio é suficiente para começar a transformação. Agora, chegamos à oração guiada. Prepare seu coração, respire fundo e acompanhe cada palavra, como se fosse um passo rumo à liberdade. Antes de orar, reafirme as 3 promessas comigo. 1. Sentir a presença protetora ao seu lado. 2. Identificar e nomear o que te prende. 3. Receber uma oração guiada para pedir libertação e agir. Essas promessas não estão distantes. Você já percebeu sinais delas enquanto ouviu. Agora vamos cumprir a etapa final, a invocação e o compromisso de caminhar.
Feche os olhos, se puder. Respire profundo. Inspire 4, segure 2, expire 6. Imagine a luz de São Jorge descendo sobre você, aquecendo seu peito e clareando sua mente. Traga à mente a intenção única que você escolheu no começo. Nomeie-a mentalmente com uma palavra. Se for medo, diga mentalmente medo. Se for culpa, diga culpa. Se for dívida, diga dívida. Nomear é dar forma para poder cortar. Repita comigo em voz baixa ou no pensamento. São Jorge, guerreiro de fé, eu te invoco agora. Ilumina minha vida com tua luz. Mostra onde estão as amarras que me prendem. Dá-me coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Rompe, Senhor guerreiro, todas as amarras que me impedem de viver em paz. Respire. Sinta a intenção. Agora acrescente. Que a tua lança simbólica corte o medo que paralisa, o orgulho que me fecha, a culpa que me baixa a cabeça e todo laço que não vem de Deus. Que eu receba discernimento para ver o que é meu e o que preciso soltar. Que eu tenha força para agir e humildade para aceitar ajuda. Segure essa oração no peito por alguns segundos. Visualize a lança de São Jorge tocando cada amarra nomeada. Veja cada corda se desfazendo como fitas que caem ao chão. Sinta leveza nos pés, como se andasse sem peso pela primeira vez em muito tempo. Agora, faça uma entrega completa. Eu entrego neste momento esta luta nas mãos de Deus. Eu peço intercessão de São Jorge para que as correntes sejam rompidas. Eu me comprometo a dar um passo concreto para a minha liberdade. Diz em voz baixa qual será o passo. Que a graça me acompanhe e me sustente. Se tiver coragem, fale em voz alta o passo que vai dar. Pode ser uma ligação, procurar ajuda profissional, perdoar alguém, assumir um novo hábito. Dizer em voz alta cria responsabilidade. Se preferir manter em silêncio, mantenha firme o compromisso no coração. Permita-se receber agora uma bênção. Sê fortalecido, recebe coragem, recebe paz que supera o entendimento, que a luz de São Jorge te cubra e que cada nó do teu passado encontre solução. Vai em paz, com força e com foco. Respire devagar, perceba como o corpo reage, talvez um calor, um arrepio, lágrimas que limpam. Tudo isso é sagrado, não julgue. Deixe que venha o que tiver que vir. Agora, eu quero responder àquela pergunta que deixamos no ar. E se a libertação que você busca estiver escondida justamente naquilo que você mais evita encarar? Sim, muitas vezes é aí que está o ponto de virada. A face do medo costuma ser um convite à coragem. A face da culpa é um convite ao perdão. Encarar o que você evita é um ato de coragem que multiplica a liberdade. Lembre-se, a oração que fizemos funciona em conjunto com a sua ação. Não espere que tudo aconteça sem que você mova um dedo. Faça o gesto prometido. Tome o primeiro passo hoje. Faça contato, peça ajuda, mude um hábito. O milagre precisa do seu movimento, a fé precisa do seu ato. Agora vamos fechar com mais algumas palavras de força para consolidar essa nova postura. Você não está sozinho. Mesmo quando a caminhada parecer longa, há uma luz que nunca se apaga. Relembre sempre, coragem não é ausência de medo, é caminhar apesar do medo. Persistência não é ausência de cansaço, é continuar apesar do cansaço. Fé não é ausência de dúvida, é escolher acreditar mesmo quando a dúvida aparece. Promessa cumprida. Sinta agora a presença protetora. Permita que essa sensação de companhia permaneça. Segunda promessa cumprida. Se você nomeou a amarra, você já iniciou o corte. Terceira promessa cumprida. A oração guiada foi feita. Mantenha-a viva, repetindo-a nos próximos dias. Faça deste momento um marco. Escreva em algum lugar, data e intenção. Anote o pequeno passo que você prometeu. Em 7 dias, revise seu caderno e veja os sinais.
Registre uma vitória, por menor que seja. A constância transforma. Se a tentação de desistir surgir, repita: São Jorge, fortalece-me. Se a ansiedade bater, respire e peça luz. Se a culpa voltar, peça perdão e liberte-se. Use a oração como ferramenta diária, 5 minutos pela manhã ou à noite. Consistência é mais importante que intensidade. Agora, com o coração aquecido e a intenção renovada, receba a bênção final. Que Deus que nos ama e o exemplo de São Jorge te acompanhem. Que tua vida seja iluminada, que tuas amarras sejam rompidas e que tu encontres paz, coragem e propósito. Vai em frente com fé e ação. Assim seja. Respire profundamente mais uma vez. Abra os olhos quando se sentir pronto. Leve contigo a imagem do guerreiro que te olhou nos olhos, a palavra que você nomeou e o compromisso que você assumiu. Repita essa oração sempre que precisar. Ela será sua âncora. E antes de encerrar, lembro, a jornada pode ter recaídas, e isso faz parte. Quando isso acontecer, volte a esta oração. Refaça o compromisso. Cada recomeço é uma vitória. Não se culpe por cair. Levante-se com mais sabedoria. Agora, vai em paz. Caminhe com luz. Que a chama da esperança permaneça acesa no seu peito. E nunca esqueça, você é mais forte do que imagina. E a liberdade que busca começa no seu sim. Sim para a luz. Sim para a ação. Sim para a fé. Se quiser, ao final deste vídeo, compartilhe nos comentários a sua intenção renovada. Uma palavra só, para que possamos orar juntos e fortalecer esse laço de fé. Permita-me acrescentar últimas palavras de cuidado e ação. Muitas pessoas escrevem contando sinais tímidos de resposta. Um telefonema, uma conversa que abre portas, uma noite mais tranquila. Esses sinais são sementes. A graça planta em nós, somos chamados a regar. Quando uma porta se abre, atravesse com fé. Quando uma palavra de apoio chega, aceite-a com humildade. Uma prática simples. Escolha um canto tranquilo, acenda uma vela ou luz pequena e reserve 5 minutos por dia para repetir a oração. Faça isso 3 dias e anote mudanças. A gratidão deve ser cultivada. Agradeça por cada passo, mesmo os pequenos. Cuide das pessoas ao seu redor. Libertação espiritual anda junto com perdão e limites saudáveis. Romper amarras exige, às vezes, afastar-se de relações que nos puxam para baixo. Isso é amor próprio. Se tiver dificuldade, busque apoio, terapia, um líder espiritual ou um amigo. Se sentir medo ao agir, comece pequeno. Liste 3 microações que podem mover sua vida. Ligar para alguém, buscar informação, escrever. Escolha uma hoje. O resultado vem da persistência, não da pressa. Quando a dúvida vier, traga a oração. Peça discernimento. A dúvida bem manejada pode ser ponte, não muro. Transforme-a em questão que aprofunde sua fé. Repita uma oração curta quando precisar. São Jorge, fortalece minha coragem. São Jorge, ilumina minha decisão. 3 frases simples que podem ancorar o dia. Se puder, compartilhe com uma comunidade de fé. Se não houver rede, confie na sua oração e no compromisso que agora assume. Seja gentil. A jornada tem passos e recomeços. Cada vez que você se levanta, já venceu. Olhe para trás com compaixão e para frente com esperança. Visualize-se caminhando livre, com luz no rosto, sem correntes e com o coração leve. Mantenha essa imagem como meta. Repita a oração sempre que necessário e cumpra o pequeno passo que prometeu. Se tropeçar, volte a orar e recomece. Que a paz e a coragem te acompanhem. Ame-se, cuide-se e siga em frente com fé e ação. Amém.